Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Mestre Divino Senhor Jesus nos fortaleça e nos abençoe. Nós vamos iniciar o nosso trabalho de hoje com a leitura do livro Pão Nosso, na lição 44, Curas. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. São palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 9. Realmente, Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os, de modo especial, aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanta se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejam renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isto. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhes dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. Oremos, meus irmãos, elevando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Deus e a Jesus, nosso divino Senhor, Mestre e amigo, agradecendo a oportunidade de mais uma noite podermos adentrar no lar dos nossos irmãos que nos ouvem através da internet e a presença de Jesus entre nós, adentrando igualmente todos os lares que aqui congregam em nome do Senhor. Que essas bênçãos, esses bálsamos derramados sobre nós, se esparja por toda a humanidade. Que aonde haja a dor, o sofrimento, o desespero, a angústia, seus trabalhadores de luz estejam derramando a misericórdia do Senhor. Muito obrigado, Jesus, por tanta bênção derramada sobre nós. Nos ajude, Senhor, a compreender este momento, o que essa pandemia quer dizer a cada um de nós. Possamos dilatar em nós a compreensão e o sentimento de amor por todos ao nosso redor. Assim, é com nossos corações felizes por aquele estar diante de Ti, Senhor, nos reunindo em Teu nome, que Te pedimos a permissão, Mestre. A permissão dos nossos mentores, amigos espirituais que dirigem as casas religiosas da terra, mas, sobretudo, a Deus, nosso Pai, a permissão para iniciarmos esse bendito trabalho que o Senhor nos permite a cada semana. Muito obrigado, Jesus. Muita paz, irmãos e irmãs. Que
Que o Senhor nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja. Que página interessante, né? Emmanuel é firme a nos dizer que o que mais interessa para Deus, para os amigos espirituais e para nós mesmos é a nossa reforma espiritual. É a nossa cura de nós quanto ser espiritual encarnados na Terra, mudando as nossas características íntimas para cada vez melhor. Lutando por vencer as dificuldades próprias de cada um, que todos nós, espíritos imperfeitos que ainda somos, carregamos cada um as dificuldades inerentes ao caminho, às escolhas, inerente às nossas características. Que nós possamos rever a cada dia, numa revista do nosso dia a dia, o que ainda nos falta alcançar para realmente ser curados, não só no corpo, mas principalmente na alma. Então, essa lição de Emmanuel nos levanta a questão de até quando nós vamos querer a cura do corpo para ficar repetindo atos, atitudes incoerentes com os ensinamentos de Jesus. Então, é esse alerta, esse chamamento que Emmanuel nos dá através dessa pequena frase de Jesus, para que possamos realmente adquirir forças que são necessárias para o vencimento de nós mesmos, desse inimigo que nós carregamos dentro de nós, que são as nossas dificuldades íntimas. Mas sem desespero, sem ansiedades, mas sempre caminhando adiante para um futuro melhor. Chico tinha uma frase que ele dizia que ele se sentia um verme, porém um verme que nunca caminhava em círculo, que nunca rastejava em círculo, mas sempre para frente. Então, é uma lição interessante, né, que cabe aqui nessa página para a gente caminhar, mesmo que a passos rastejantes, mas sempre em direção ao mais alto, sempre para frente, visualizando um futuro promissor que Deus quer para cada um de nós. Então, muito obrigado, muita paz. E eu agora os deixo com o nosso irmão Paulo Silvio, que vai trazer o tema Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. E no final, Paulo, 45, eu volto para a gente encerrar a nossa reunião. Tá bom? Muita paz. É com você, Paulo. Aos nossos irmãos, irmãs, em Cristo, a esperança sempre, a confiança sempre, mantendo-nos com muita fé, mesmo nesses momentos difíceis que ora vivemos, é necessário que, mais do que nunca, todos os momentos que pudermos, pensarmos no Cristo, nos seus ensinamentos, em tudo aquilo que Ele pode e nos traz diariamente, nos fortalecendo para que possamos vencermos a nós mesmos, conforme a própria leitura de hoje, para a nossa reforma espiritual. Pois o que fazemos no momento, a maioria de nós outros, de nós todos, é sempre a busca do bem-estar material, ou seja, do corpo físico, por diversas formas, sempre buscando esse lado. Mas é necessário que acordemos para a realidade de todos nós, da grande realidade, que se dela tivermos alguma
certeza a cada um de nós nos fará muito bem, ou seja, compreendermos que nós somos espíritos, tendo uma experiência material no corpo físico. Então, esses momentos difíceis que ora vivemos são experiências, pois a nossa vida, o dia que ela se iniciou, não terá mais fim. É uma vida única, uma vida só. Então, temos experiências vividas em corpos diferentes, em mundos diferentes. Iniciamos com essa introdução, até porque gostaríamos, diante de entrarmos na questão, que é com relação, bem-aventurados que têm puro, que aqueles que não enxergam, têm dificuldades, para que nós entendêssemos um pouco desse capítulo. Ele é o capítulo Bem-aventurados, que tem puro o coração. Fala de pureza de coração e, ao mesmo tempo, fala de não enxergar, e dizendo que é bem-aventurado e é feliz aquele que também não enxerga. Se antes dissemos que a nossa busca é só das coisas materiais, do bem-estar físico, do nosso corpo físico, como compreendermos uma fala dessa, né? Das expressões que Jesus nos traz, parecendo que elas vão de encontro àquilo que seriam as bem-aventuranças, que bem-aventurança significa ser feliz, é felicidade, bem-aventurado, felizes são aqueles que têm puro coração. E a expressão muito interessante do coração, né, que entra essa parte do coração. Então, nós fizemos uma busca para a gente relembrar algumas coisas da doutrina espírita, para que melhor possamos compreender o nosso estudo de hoje. Por exemplo, diferentes categorias dos mundos. Então, o primeiro estágio nosso é nos mundos primitivos. Primeira encarnação nossa, mundos primitivos, a primeira encarnação nossa. Primeira encarnação, é o momento que encarnamos, a primeira vez. Depois é o segundo, é de expiações e provas, que é o mundo que ora nós habitamos. Expiações e provas, aonde domina o mal. Gente, observem bem, mundo de expiações e provas, aonde predomina o mal. E o que mais nós assistimos diariamente é isso aí, o mal, que cada vez propagam mais, porque falam cada vez mais do mal. E quanto mais fala dele, mais ele cresce, mais força ele vai tomando. O terceiro, diferente categoria de mundo, é o regeneração. É esse estágio do nosso planeta em que nós estamos adentrando nele, mas para que alguma coisa se modifique em nossas vidas, sejam nas situações materiais ou espirituais, há muita dificuldade de compreensão nossa, há muito sofrimento, há muita dor, porque irá chocar com nossos interesses, com a nossa maneira de compreendermos e de vermos a vida, devido a essa influência do mundo material em nossa vida. E ficamos apegados, né, a todo esse lado material que pode nos levar cada vez mais a nos distanciarmos da regeneração, aonde, nesse estágio de regeneração, teremos expiações, continuarão as expiações, as provas, mas nós estaremos mais fortalecidos para vencermos ou vencê-las. Por quê? Porque começamos a compreender os ensinamentos de Jesus. Começamos a entender um pinguinho, uma gota mínima do que é Deus, mas aquele Deus amoroso
existe sofrimento, existe dor para nós, existe. Mas começamos a compreender responsabilidade de quem desse sofrimento e dessas dores? São do nosso Pai, o Criador? Ou foram opções que nós tivemos? Foram escolhas que nós fizemos devido à nossa imperfeição, à nossa incompreensão, porque estamos nesse mundo de provas e expiações, aonde, conforme já dissemos, a predominância, né, o domínio é o mal. E sem nos apercebermos, nós voltamos muito para o lado do mal, porque ele está nos tocando as portas, né? Quando falamos das portas, não seria a porta de nossas casas, as portas de nós, espíritos, né? Nos sofrimentos que passamos com tanta violência, com violências múltiplas, violências imagináveis, que jamais teríamos acreditar que ainda pudessem acontecer, e elas aí estão acontecendo. Quer dizer, jamais podemos e devemos, e a doutrina nos convida a essa reflexão, para que não culpemos e nem tem motivo para culparmos Jesus, a divindade, o Pai, muito menos o Pai, tampouco a Jesus. A compreensão que nós temos que ter de nossas responsabilidades, conforme a própria leitura de hoje, de Emmanuel, falando sobre a nossa transformação íntima, os valores que nós precisamos ter. Já o quarto estágio de categorias de mundo é os mundos ditosos, né? Aí já vejam bem interessante, porque dentro do nosso círculo espírita, nós ouvimos muitas das vezes falar de mundos superiores. Mas quando fala de mundos superiores, qualquer um que estiver acima do outro está superior. Então, mesmo aqui, vivendo no planeta, no mundo de provas e expiações, ou desencarnado, vivendo nessa atmosfera que envolve o nosso planeta, e se nós estivermos numa condição espiritual melhor, nós temos o nosso mundo íntimo diferente um dos outros, e poderemos estar num mundo superior, numa condição melhor. Mas os mundos ditosos é aquele mundo onde o bem sobrepuja o mal. Não existe mais essa ideia de mal. Acabou. O bem é a constância, né? Na vida de todos nós, né? De espíritos eternos. A prática é comum, ela é fácil, ela é natural, não tem nada de nos esforçarmos para sermos bons. Nós somos bons porque somos bons e praticamos o bem. Então, só pratica o bem aquele que é bom. Se não for bom, ele não vai praticar o bem. Quando nós estamos nessa interferência de bem e mal, nós ainda estamos numa luta íntima para sairmos desses estágios de provas e expiações, entrando na regeneração, para depois passarmos a esses mundos ditosos, que nós estamos muito longe deles, mas precisamos sabermos que eles existem, como eles existem. E depois mais, temos aí os celestes ou divinos, onde vivem os espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Exclusivamente reina o bem, mundos celestes ou ditosos. É até difícil falar sobre isso, porque nós não sabemos nem muito bem falarmos sobre os mundos superiores, que está muito próximo de nós, né? Como mais nós falarmos de mundos ditosos, mundos celestes e mundos divinos. Por que a gente quis trazer essa entrada? Para nós podermos compreender a fala de Jesus das bem-aventuranças. Porque todas as bem-aventuranças que nós formos observar, ele nos convida, através das bem-aventuranças, a compreendermos o sofrimento que irá acontecer com todos nós. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados aqueles que procuram a justiça, bem-aventurado, bem-aventurado, e vai ele falando das bem-aventuranças, com toda aquela suavidade de Jesus, nos convidando a essa compreensão nossa. Porque no momento em que nós compreendemos a necessidade do sofrer, mas não do sofrer como um castigo, mas como
um objeto de transformação, de mudança, de oportunidades. A palavra melhor é essa, de oportunidades que temos através da dor. Mas não é do fato da dor em si, é do fato de compreendermos o porquê sofremos. A chave está não é no sofrimento, é o porquê sofrer, né? Vejam bem, até uma maneira um pouco grosseira, quando se está numa situação, num sofrimento atroz do corpo físico, né? A pessoa vai e já não está aguentando mais a dor, toma uma injeção, algo que dói muito, que vai sacrificar muita pessoa, talvez muitas pessoas sabem disso, aquela tal de penicilina, que depois que aplica é doloroso, mas dói demais, mas o efeito dela é uma maravilha, depois nos sentimos aliviados. Então, o que acontece? Sofremos uma dor maior, pudermos assim comparar, naquele momento, mas suaviza a outra, melhora a outra, nos dá a condição, né, de procurarmos outras alternativas para o nosso tratamento em função da tranquilidade que passamos a ter a partir de então. Então, é uma maneira de compreendermos, uma maneira até grosseira, né? Mas é uma forma de melhor compreendermos o sofrimento com o sofrimento dentro do fato da compreensão do que sofrer. Não sofrer por sofrer, sofrer para se modificar, sofrer para mudar. Toda transformação, ela causa grandes dificuldades, todas elas. Ainda mais quando nós nos transformamos para melhor, porque temos que deixar várias manias, várias formas de vida inadequadas, né? Aquilo que falamos, né, dos atavismos, aquilo que trazemos do nosso passado ancestral, né? E as mazelas, e temos que deixar delas, não podemos continuar com elas, senão não temos como passar por isso para mundos diferentes, para mundos melhores. Então, a gente vê esse capítulo, é o 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os que têm puro coração. Aí, quando fala dessa palavra coração, é muito interessante, porque é tão falado dentro do Evangelho de Jesus a palavra coração, que até então uma fórmula usada para mostrar a variação das nossas condições. E nós vemos, né, muitas das vezes, uma pessoa dizer assim, mas fulano tem um coração mole, ele é tão bom, ele é tão dedicado, ele ajuda tantas pessoas, puxa vida, que coração grande que ele tem. Grande no sentido de realizações, porque se fosse falar no sentido material de ter um coração grande, já teriam uma deficiência de saúde, né? Então é complicado, deficiência cardíaca. E não é bem isso. Ele tem um coração grande no sentido que ele abraça todos, ele faz por todos, ele ajuda todos. Em compensação, nós vemos outras pessoas dizendo, mas fulano tem um coração duro, um coração de pedra, ele é irredutível, ele não ajuda, ele não faz nada, ele não colabora com nada. Ao contrário, mas está usando o coração no sentido de nossas realizações, daquilo que nós fazemos. É muito interessante essa história do coração, porque, vejam bem, quando nos conta a história até através do livro Joana d'Arc, né, que no momento que Joana d'Arc estava sendo queimada, aquela jovem guerreira francesa, que já sabemos da história dela, né? Ela, quando ali estava sendo queimada, uma herege, foi Maria que veio. Maria, mãe de Jesus, vem e retira o coração, né, de Joana d'Arc e leva consigo. Olha que coisa maravilhosa a percepção que a gente pode ter desse órgão, né? Não como um órgão em si, mas sim do que ele representa para nós, no sentido que mostra o que nós somos como espírito. Um espírito maleável ou um espírito endurecido, né? Um espírito
perdedor ou um espírito vencedor, né, que procura alternativas na vida. E nesse capítulo bem-aventurado, eu vou relacionar aqui os subitens que tem para a gente chegar no que nós queremos lá embaixo, né, que é o último. É simplicidade e pureza de coração, pecado por pensamento, adultério, né, é outra história. Verdadeira pureza, mãos não lavadas, que é aquela história de quando os fariseus tinham por hábito lavar as mãos antes das refeições, e houve aquele lance, né, de Jesus que sentaram à mesa com ele, não lavar as mãos, eles questionam Jesus, e aí tem aquelas explicações dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, o que adianta você lavar as mãos e estar com o coração, né, não limpo? Você é um devedor, simplesmente pelo hábito de lavar as mãos, vai resolver o seu problema? Então, atenção, os hábitos que nós temos de pureza com o corpo físico, há de dar pureza ao espírito? Não. Vão ser as nossas atitudes que vai nos purificando, lenta e gradativamente, até nós chegarmos a uma condição melhor do que a vivemos atualmente. Ele fala dos escândalos, né? Os escândalos existiriam e teriam que existir. E ainda diz lá, né? Se a vossa mão é motivo de escândalo, corte-a. Olha, coisa. Parece-nos um contrassenso Jesus dizer, né, que se nossas mãos fossem motivo de escândalo, que nós deveríamos cortá-las. Mas agora, uma coisa até um pouco para uma explicação, mas que parece-nos, a princípio, uma coisa meio chocante. O que é mais interessante? Nós entrarmos no mundo espiritual felizes, amputados, ou não entrarmos no mundo espiritual felizes, continuarmos com todos eles? São opções. Então, é Jesus tentando nos mostrar o valor que nós precisamos dar ao espiritual, muito mais do que com o material, jamais desprezando de forma nenhuma a casa que habitamos, temos que mantê-la ativa, saudável, mas jamais pode ser mais atencioso qualquer um de nós com o corpo e abandonarmos a nós mesmos espíritos eternos. Precisamos estar preocupados com as nossas atitudes. O quinto é o deixar que venham a mim as criancinhas, aquilo que fala de pureza das crianças, da ingenuidade, né? E nós não temos ingenuidade. Nós avaliamos a coisa segundo a nossa maneira de ver, que nós vamos perceber no final. Porque a didática, né, de Kardec, né, como professor que ele era, ele colocou em ordens cronológicas, ordens didáticas, ordem, qualquer forma que nós podemos querer expressar, todo o Evangelho, toda a doutrina espírita, uma maneira que, quando chegássemos no final, o que Jesus dissesse, e ele por ele explicado, já teria subsídios anteriores para que pudéssemos compreender uma fala mais forte, mais difícil, poderíamos dizer. E aí chega nesse que diz: bem-aventurados os que têm fechado os olhos. Essa passagem que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, ela aconteceu em uma reunião de estudos espíritas, aonde estava presente em 1800, para sermos precisos, em 63, o senhor Vianney Curadar, cura é padre, né? Está dando uma ajuda espiritual desencarnado àquela reunião. E foi a ele levado uma senhora cega para que ele a curasse, ele ajudasse na cura. E ele aí faz a explicação maravilhosa sobre os olhos fechados, se diz ser cego. Então, é uma explicação muito interessante, que ainda diz, né? Aquele que nasceu e aquele que ficou. Aparentemente parece que não tem diferença, mas tem, né? Que aquele que nasceu, ele pode estar trazendo de vidas
dificultadas, aquilo que nós já falamos antes, né? De suas vidas inadvertidas, de erros, de falhas cometidas pelo apego à vida material, os seus interesses materiais, aonde, sem que ele o quisesse ou porque era hábito da época, o que fizesse, causasse a alguém a perca da visão por excesso de trabalho. No tempo da escravatura, sabemos nós, quantos irmãos nossos africanos que aqui foram tidos como escravos, tiveram os seus olhos perfurados pelos seus patrões, né, pelos aqueles que se julgavam seus donos, né, e fizeram isso com ele. Então, não será novidade nenhuma que alguém nasça cego, ou aquele que venha a ficar cego. Hoje, temos uma ciência avançada e muitas pessoas já não chegam à cegueira, mas ainda existem casos. Hoje a diabetes leva à perda da visão, mas quando nós falamos do diabetes leva à perda da visão, para aqueles que hoje sabem que são diabéticos, todos os regimes que têm que fazer para se manterem com a saúde melhor, a culpa será de quem? É nossa mesmo, né? Que temos nosso suquinho descontrolado e abusamos um pouco. Então, vejam bem, nós temos 5 sentidos, né? Nós temos a visão, os olhos, a audição, ouvir, o olfato, perceber, né? O odor das coisas, o paladar, de sentir o gosto das coisas, e o tato. Desculpa. O tato é aquele que temos pelas mãos, no toque. Interessante que, se nós fizermos uma chave, todos os nossos 5 sentidos estão ligados à nossa cabeça, ao nosso centro nervoso, ao nosso cérebro. Aí, nós afirmamos categoricamente que serve de um alerta, né, para todos nós. Nós, espíritos, habitamos esse corpo físico por onde? Quem é que tem os 5 sentidos? É o corpo ou somos nós, espíritos? Não precisamos nem falar, né? Porque, vejam bem, nós olhamos algumas pessoas que fazem algumas colocações muito interessantes com relação aos olhos, né? Aquelas pessoas que gostam de uma maledicência que está no Evangelho, é fofoca hoje, né? Fazer fofoca é maledicência, falar mal é fofoca. Então, diz a pessoa assim, eu juro que vi com esses olhos que um dia a terra há de comer. Alguma coisa que ela viu, que ela acha que viu, que aquilo que ela viu é a verdade, ela diz isso com essa afirmativa. Juro que vi com os olhos que a terra um dia há de comer. Mas que vi, eu vi. Só quem viu foi quem? Foi o corpo ou foi o espírito? O espírito viu através dos olhos físicos, mas foi ele que viu. Se há maledicência, se é fofoca, não é do corpo físico, é do espírito. Certo? Concorda? O corpo físico foi. Tá nada, né? E outra terra, assim, e a terra não vai comer o espírito. O escândalo já aconteceu. Nós já praticamos escândalo, que a gente leu antes lá, né? Haverá escândalo. Não tem como fugir, porque nós trazemos essa forma muito fácil, né? Daquilo que nós achamos que estamos vendo, nós falamos. Agora vamos analisar o que diz o nosso irmão daqui, né? O que os olhos veem, fazemos um julgamento. O que os ouvidos ouvem, nós fazemos um julgamento. Mas é bom lembrar que Jesus lá, ouça quem tem ouvido de ouvir, e não de escutar. Ouvir é uma, escutar é outra.
Ouvir, você ouve sem som. Você percebe, né? Você capta mensagens sem som. E o olfato nos satisfaz os vícios. E o paladar nos satisfaz também, levando a sérias consequências. E o tato? O tato é os olhos do cego. Uma coisa muito interessante, que nós observamos, né, que os cegos são levados a determinado lugar e ele coloca as mãos e vai tateando, 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 e o tato leva ele à visão através da percepção daquilo que nós estamos vendo. Então, quando, dentro do Evangelho, nós recebemos um convite, né? E aqui o cura Darre fala sobre isso com aquela senhora, ele diz a ela: levante os seus olhos para o céu e ore a Deus e peça ajuda, porque eu não faço milagre. Quem faz é o Pai, é Deus, é o Criador. Agora, como que uma pessoa cega vai levantar os olhos para o céu no sentido do habitat dos superiores, e ver o quê? Ela não vai ver, porque ela não vê. Agora, ela vai ver com os olhos espirituais, aqueles que não ficarão cegos, e nunca serão cegos. Poderão levar, sim, depois do desencarne para o mundo espiritual, dependendo dos seus comprometimentos, uma perca visual do lugar aonde se encontra por um tempo, até ele auto se descobrir do que está acontecendo. Pedir ajuda ao mundo espiritual, um pouco parecido com o livro do André Luiz, do Nosso Lar, né? Ele lá naquele sofrimento que ele está lá, quando chega, né, no mundo espiritual, e aí ele começa a enxergar com quais olhos no mundo espiritual? Esse nosso agora, que nós estamos olhando para a telinha, ou são os olhos espirituais? Os olhos do Espírito, que não é a questão dele olhar com esse olho, ele ver por si só, tudo, qualquer jeito, qualquer maneira, porque é uma percepção, uma maneira de enxergar diferente dessa nossa. Aqui, no mundo material, porque o que nós vemos é só aquilo que agride a nossa visão, porque existem algo em torno de nós que, sem aparelho, não agride a nossa visão, nós não vemos. Por exemplo, nós estamos vendo o coronavírus, ele está aí. Nós estamos vendo? Mas ele está aí. Então, nós não vemos tanta coisa quanto nós pensamos que vemos. Mas e o pouco que ainda vemos, devido à nossa condição de mundo de provas e expiações, o que nós fazemos? Julgamos aquilo que nós vemos segundo a forma que nós achamos que aquilo que vemos é verdade. Que muitas das vezes não é nada disso, é algo completamente diferente. Estou fazendo um adentro, sim, tem um livro muito interessante que comecei a ler agora esses dias, que chama Crônicas e Contos, de um autor lá de São Paulo. Então, ele conta historinhas para explicar várias passagens do Evangelho. Então, ele nos conta uma muito interessante de um orador espírita, muito bom orador, sabe? Ele era uma coisa, ele convencia todo mundo, ele era um conhecimento profundo, era aquele que agrada a todos, que arrasta. Só que, na particularidade, na vida mais íntima dele, com os irmãos da casa espírita, ele era um pouco indigesto, um pouco incompreensível. Ele fazia crítica a outros oradores que não falavam certo, que davam uma derrapada na doutrina, porque doutrina espírita, por mais que se saiba, não se sabe quase nada e muito pouco, porque nós somos principiantes, nós somos iniciantes do conhecimento
dessa maravilha que é a doutrina espírita. Isso é para a eternidade, isso não é só para agora. E ele fazia essas críticas. Ele tinha um irmão dele, da casa espírita, que falava com ele, mas você não pode ser assim, você tem que compreender, cada pessoa tem o seu nível, sua condição, de compreensão, de cultura, você tem que ter paciência, você tem que ser mais calmo, tal, daqui, dali. E ele fala, não, isso não pode ser assim, as pessoas não podem fazer isso, é isso, aquilo, quer dizer, ele fazia o julgamento daquilo que ele via, daquilo que ele ouvia. Lembra que nós estamos falando dos sentidos? Certo dia ele foi fazer uma palestra numa casa espírita e ele falou maravilhas. Aí uma pessoa levantou o dedo, uma pessoa de uma certa idade, se dirigiu a ele chamando ele pelo nome e lhe perguntou, senhor, o que é que eu preciso para entrar bem no mundo espiritual? Nem para o céu não, gente. Para entrar bem no mundo espiritual. Aí ele diz assim, você precisa ser caridoso e amar, porque são as duas pernas que te levam a condições melhores no mundo superior. Terminada a palestra, aquele amigo dele, da casa espírita, deu uma batidinha no ombro dele e falou assim, cuidado para você não entrar no mundo espiritual sem as duas pernas, né? E acabou o assunto. Não falou mais nada. Isso serve para o entendimento para nós da necessidade, né, dessa imaginação nossa de que vemos, né, de que ser cego não é um sofrimento atroz. Não, é uma oportunidade maravilhosa da qual ele, ao reencarnar, pede para ressarcir seus débitos dessa forma. É a mesma coisa se nós tivermos uma dívida no banco, chegarmos lá e falarmos, eu não posso pagar isso aqui em 2 vezes. Dá para dividir em 5 vezes, 10 vezes? Aí vai e divide. Depois que você começa a pagar, você chega lá e fala, mas está demorando muito. Mas, pera, você que pediu, ou você que escolheu, ou você que quis. Então não tem por que reclamar. Não temos por que reclamar, não é verdade? E assim é o cuidado que nós temos que ter. Né? Esse cura de dar, faz essa comunicação com os olhos fechados, é porque nós precisamos fechar os nossos olhos para a maldade, para julgarmos aquilo que nós não sabemos e muitas das vezes depreciar uma pessoa, denigrir a imagem da pessoa, sem que realmente tenhamos certeza daquilo que estamos vendo. Porque se hoje nós fizermos isso, amanhã nós vemos com os olhos fechados. Igual diz Jesus, é preferível que corte uma mão e entre no reino do céu. É preferível que perca a visão e entre no reino do céu, porque você vai perder a visão do corpo físico, mas você vai ganhar a visão do mundo espiritual. Porque aquele que é cego, que ele mande que ele olhe para o céu e converse com Deus, é porque ele não vai ver Deus com os olhos humanos, que ninguém vê. Mas é a ligação mental que nós vamos ter e que tem uma expressão, forma de dizer, olhar para Deus, ver Deus. Ver Deus no sentido de estarmos nos comunicarmos, orarmos a Deus pedindo essas ajudas que precisamos ter. Ainda mais nesses momentos difíceis que agora vivemos. Precisamos muito olhar para o céu. Porque muitas das vezes nós estamos deitados no nosso quarto e olhamos para o céu, mas é o teto nosso que nós estamos vendo. Não, nós levamos mentalmente as nossas energias, mesmo pequenas, poucas, fracas que sejam, mas em busca de Deus, da força maior, para nos equilibrarmos na condição agora que temos. Então, nós precisamos nos esforçarmos a esse tipo de situação, independente da condição física que nós estivermos, porque nós, espíritos, podemos fazer. E nós fazemos. Não é fácil? Não, não é fácil. Mas nós temos que insistirmos nisso que está aí. Porque se nós não insistirmos em tudo em nossas vidas, nós não sairemos do lugar. É aquilo que o nosso irmão leu aí. Como se não buscar a sua transformação íntima? Como não buscar uma melhoria, né, na nossa condição espiritual? Pois então,
e os olhos humanos estejam fechados, para não vermos o que não precisamos nem vermos. Fechar os olhos no sentido de não julgarmos ninguém com nossos olhos, nem com a nossa audição, né? Então, ouça quem tem ouvido de ouvir, veja quem tem olhos de ver. Vejam, nem enxerguem não, é ver. Ver sem ver, e nós estamos vendo, sentindo, percebendo e nos aproximando. Nós estamos chegando quase que ao final do nosso encontro. Então, nossos irmãos, nós gostaríamos, sinceramente mesmo, que todos nós não tivéssemos a nossa conversa de hoje como uma advertência negativa, não, ao contrário, uma advertência positiva, advertência no bom sentido, advertir para melhor no nosso proceder e jamais vermos em qualquer sofrimento nosso um castigo divino, e sim uma oportunidade para reflexões de quanto tivemos de oportunidades anteriores e que agora vivemos dificuldade. Então, nos mantermos calmos, mantermos tranquilos. Alô, nosso irmão Inácio, estamos chegando ao nosso encontro aí no final, dentro do nosso tempo, que é previsto, 45 minutos. Eu peço então, Paulo, para você fazer a prece de encerramento. Pode encerrar. Elevando os nossos olhos, como dissemos antes, para o céu, para o superior, para o alto, e dizermos ao nosso Pai, infinito, em tudo que podemos compreender que seja infinito, pois a palavra infinito ainda não representa o que é Deus em nossas vidas. Pela amorosidade, pela bondade que esse Deus infinito teve para com todos nós, nos enviando o seu Filho Jesus, o Cristo amado, o Cristo adorado, o Cristo buscado em todos os dias de nossas vidas, principalmente nos momentos difíceis. Aquele Cristo que nos mostrou com a sua própria carne, com seu sangue, a dor e o sofrimento, nos convidando à transformação, à mudança de nossos hábitos, e deixássemos de sermos aqueles homens velhos e nos voltássemos para nos transformarmos em homens novos. Homens novos no sentido da compreensão da vida espiritual, dos valores esses maiores que Deus, o nosso Pai infinito, o nosso Criador, nos permitiu que aqui estivéssemos e que tivéssemos e teremos com toda certeza essa vida eterna, conforme todos nós apregoamos e temos certeza que a teremos, pois foi Deus que assim o fez e assim o deseja para todos nós. E possamos, nesse momento, interagindo com os nossos olhares, com os nossos corações, com a nossa audição, com o nosso olfato, com o nosso tato, com os nossos sentidos pequenos, mas com aquele sentido maior de nós espíritos, unimos em um só pensamento e dizemos: Senhor, tenha piedade de nós, que a tua misericórdia nos abrase o coração, nos acalente, nos estende, para que possamos, Senhor, vivermos e vencermos a nós mesmos, pois todas as dores e todas as lágrimas, as responsabilidades são únicas e exclusivas de nós mesmos. Procuremos a felicidade na felicidade e não nas coisas transitórias da vida material. Que a sua paz, Jesus, o teu amor, nosso Deus onipotente,
recaia sobre todo o nosso planeta nesse momento tão difícil. E assim seja. Graças a Deus.